Cheers, galera! galera! Aqui é o E Cris. tu tá em Marta. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Verbo do Dia. Eu já ia falar a segunda aula do Verbo do Dia de hoje, porque na verdade essa aula agora vai ser postada no dia de hoje. E hoje, ainda um pouquinho antes, a gente Sim. postou a aula de ontem, porque ontem foi o dia da Nossa Senhora Feriado, Aparecida. A gente sim. pegou e falou: não, vamos pegar o dia hoje pra gente ligar pra família, enfim. E daí a gente postou a aula de ontem hoje e a aula de hoje vai ser postada hoje também. Hoje também. Então vamos lá. E detalhe, hoje é antes da gente dormir, no caso, né? Sim. Porque na Polônia já passou da meia-noite, aqui em Portugal também, no Brasil ainda não. Então ainda tem um tempinho ali. Então vamos lá. Essa é a aula número 27. do verbo do dia. E explica pra gente o que é esse verbo do dia. É uma série no nosso canal, no canal do Brasulaca, que é criada com vocês, junto com vocês. Por quê? Porque vocês que falam pra gente o que vocês querem aprender. E como isso acontece, todo dia de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã do Brasil, meio-dia de Portugal e 1 hora da tarde da Polônia, no nosso Instagram do @Brasulaca. Ali acontece uma live todo dia de manhã e durante a live vocês falam o verbo do dia que vocês querem estudar e também as frases que vocês querem utilizar para aprender esse verbo. Porque a gente sempre estuda através de frases aqui, né? A gente aprende estruturas completas porque a base da comunicação é você saber falar estruturas e não ficar aprendendo palavras soltas ali para errar tudo na hora de falar. Exatamente. E hoje o verbo escolhido foi o verbo escrever. Então vamos lá, aqui já vamos puxar pra tela. Chama na câmera 2, vamos ver se chamou. Chamou. Então vamos minimizar aqui. O verbo do dia de hoje foi o verbo escrever. Quem que sugeriu esse verbo pra gente Quem hoje? que sugeriu? Quem que sugeriu pra gente esse verbo hoje? Eu não sei. Quem que sugeriu pra gente esse verbo Não hoje? lembro. Não, Marta, você tem que Não, saber. sério, não lembro. Como que você não lembra, Marta? Não lembro, Cris. Quem que sugeriu pra gente, Marta? Não lembro, Marta, Cris. sério que você não Você lembra? não lembra. E você lembra? Você não lembra o verbo? Ó, eu vou te dar uma dica. Eu vou abrir até o comecinho da live aqui pra você ver se você lembra. Quem sugeriu o verbo pra gente hoje? Ó, comecinho. Deixa eu puxar aqui, peraí. Ó, comecinho da live só pra ver se você vai lembrar realmente quem que sugeriu o verbo hoje. Cris. Ó. Ah, Gabi! Nossa, eu já lembrei antes de você abrir. Viu? Nossa, Gabi, Falei que a ia Gabi. ajudar, ó. Eu comecei a abrir a live aqui, ela já... Não falou nada Nem ainda falei não. nada. Tava abrindo a live aqui só pra ouvir, ó. Bem na hora que a gente começou a live hoje, meio-dia, começou a tocar o sino da igreja. Sim, a Gabi já mandou verbo Ela tantas mandou vezes. muitos verbos. A Gabi é muito rápida e ela manda os verbos muito massa pra Sim, gente. é verdade. Ela mora lá na Polônia e trabalha. E durante o trabalho ela pegou uma pausa para falar com a gente, né? Muito bom. Então, abraço, Gabi. Muito Desculpa obrigado, por nada, Gabi. mas no primeiro momento, eu acho que é por causa da hora que a gente E tá eu tava gravando. enrolando também, porque por acaso, eu não lembrava hoje, velho. Daí eu tava enrolando pra dar um tempo pra ver se vinha. Mas sabe por quê? Porque hoje a gente confundiu, porque a gente gravou 2 aulas no Sim. mesmo dia. E daí a gente fica confundindo os assuntos de uma aula com o assunto da outra aula. E né? eu tava lembrando quem mandou o outro verbo. Só que eu Exato. tava lembrando também que não era este verbo, e daí ficou... Tipo... Aí dá um tilt. Mas pronto, já descobrimos aqui, então vamos lá. O pessoal deve ficar bravo, às vezes a gente enrola um pouco pra começar, mas vamos começar. Verbo do dia escrever. Como que fala escrever em polonês, Marta? Pisać. Pisać. É tipo pisar, né? Pisać. Escrever. É. Vou lembrar aqui, ó. Pisar, não. Sim. Pisać. A caneta que pisa no papel, né? Caneta pisa no papel pra escrever. Pronto, tá feito. Já decorou, gente. É assim que decora. Primeira frase do verbo de hoje. Eu escrevo muito bem. Cara, simples, fácil. Se pisa, que a caneta pisa ali no papel. Pisa é escrever. Quando você vai falar, eu, bardzo, muito, dobrze, bem. Então, tipo, bardzo, dobrze, bardzo, dobrze. Eu, muito bem. Sim. Eu piso no papel muito bem. Picha. Bardzo, dobrze. Sim, eu já tava pensando que não iam precisar de mim hoje, a Cris. Nossa, você tá nem brinca. Então aqui temos o verbo escrever na forma eu escrevo. Sim. Piszą. Piszą. Piszą bardzo dobrze. Cara, muito fácil a frase. Hoje a gente começou com uma frase muito fácil. Então vamos adicionar aqui. Muito Uma fácil, frase que não deixa de ser fácil, importante. Excelente frase. No sentido de uma frase muito boa, porque desse jeito que você vai decorar muito bem essa palavra picham. Porque todas as outras você já sabe.
Exato. Só Então, tem uma palavrinha nova aqui, então é muito fácil nessa, você fazer sim, conexão. você vai se concentrar. Acho que um pouco talvez até difícil a frase, a palavra picham, né? Porque pisać picham, tipo, muda Muda. muito. Mas aqui você vai lembrar, ó. Ja piszę bardzo dobrze. E repara, ele falou ja piszę bardzo dobrze, porque quando tem o eu no final das palavras, se você não é um eu, você normalmente fala Ja piszę bardzo dobrze. exatamente. Sim. Um eu é tipo, é um jeito de falar A na gente que Polônia. chamou assim. É tipo pessoa cheia de perequetê, que quer falar tudo certinho, que. Uhum. Sabe, é que é Uma pessoa difícil. muito chique é um eu. E É. daí a gente falou que sobre jeito de falar é falar tudo como Que você "Oi, identifica eu". a pessoa através do jeito de falar. Então você vê uma pessoa falando ja piszę bardzo dobrze, aí você fala, "Ih, isso aí é um eu. Mas nada contra também quem fala ja piszę, porque nada contra com ninguém. Mas é que a gente fica Não, zoando. é só É pra eu mesmo, lembrar. eu sou da roça, eu falo tudo errado às vezes. Depende da vez, eu falo, ó, depende da vez. Eu falo certo, depende das vezes, eu falo errado. Mas A é Cris fala, brincadeira. nós vai. Nós Então, vai, às vezes eu falo, aí, nós vai mesmo. Nós vai falar tudo errado aqui na live. Mas, gente, é brincadeira, lógico, né? brincadeira. Se fosse brincar, seria tipo falar no Brasil, sei lá, nossa, a pessoa é toda cheia dos perequetê, toda E a gente, chiquezinha. É tipo mais ou menos isso, quando a fala gente, muito certo. sim, a gente fala pra vocês sobre isso também, pra vocês decorarem que nem sempre em polonês você tem que falar ja piszę bardzo dobrze. Não, quando não é confortável falar assim, você pode falar ja piszę bardzo dobrze. É porque E isso tá surge certo. muito por causa do falado mesmo, né? Uhum, sim. Porque quando você tá falando em velocidade Marta, de polonês, que é rápido, aí você não vai Velocidade falar Marta. ja piszę bardzo dobrze. Você fala ja piszę bardzo dobrze. Tipo, prá. Tipo um tiro de metralhadora. Daí é velocidade Marta. Daí falar ja piszę bardzo dobrze. Você tá travado. Daí por isso que eles falam rápido. Mas, enfim, vocês vão ver. Tem várias letrinhas no meio. Às vezes letra muda. Tipo, às vezes um D vira com som de T. Às vezes um V, um W, né? Que é som de V, fica com som de F. Sim. Tem várias coisinhas que vocês vão pegando ali. Com o tempo. é os Assistindo detalhes. as aulas aqui do verbo do dia, vocês vão Então vai lá, aprender isso. repete essa frase aí. Ja piszę bardzo dobrze. Viu? Ela falou picha e deu risada. Ja piszę bardzo dobrze. Vamos lá, próxima frase. Eu escrevi uma carta para você. Napisałam ou napisałem do ciebie list. Agora temos assim, napisałam significa escrevi quando é uma mulher falando. Napisałem significa eu escrevi quando é um homem falando. Então Em aqui, polonês, normalmente, quando tem o verbo, tem diferença entre como uma mulher falaria e como um homem No passado, falaria. Sim, normalmente. no passado. Eu escrevi feminino F, napisałem. Napisałam. Eu escrevi masculino M aqui, ó, napisałem. Sim. Então é assim em polonês. E em polonês não tem a palavra eu. Por quê? Porque não é comum falar. É estranho falar. Ja Tipo, napisałem, normalmente, tipo... você fala, eu escrevi, nós escrevemos. Não, eu escrevi. Tipo, Aham. quando você quer falar, É. não, fui eu. Então, Quando você... Lá na Polônia, normalmente você usa o eu só pra dar ênfase mesmo, né? sim. Que nem no Brasil também. Tipo, você fala assim, escrevi uma carta pra você. Agora você fala assim, não, eu escrevi uma carta pra você. Aí é tipo pra dar uma ênfase, é tipo na Polônia. Então normalmente na linguagem falada você nunca fica falando ja napisałem. Você fala napisałem direto. Uhum. Do ciebie para você, né? Sim, do ciebie para você. A ordem aqui na frase é um pouco diferente. E lista. Deixa eu Lista. tirar uma dúvida. Sim. Lista é lista também? Lista? Tipo lista de compras. Não, é lista. Lista como Lista é lista? Aham. Sério? Aham. Ó, então list é uma carta, quando você vai escrever um monte de palavra ali pra alguém. Uhum. E daí quando você vai fazer uma lista de compras, é lista também. É lista. Nossa. E como que vocês falam? Lista De compras. Kuperkovana, Zapekovana, Zakupów. Zakupów. Ok, tá bom. Ó, eu falei Kupovana, Zapekovana. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, então, ó, então vamos lá, do começo. Napisałam. Eu escrevi feminino. Napisałem Eu escrevi masculino. do ciebie Para você. list. Uma carta. Então, beleza, feito. Então vamos copiar isso aqui e jogar pro Anki enquanto a Marta vai repetindo aí. Napisałam do ciebie list.
Copiar. Napisałem do ciebie list. E list, só como curiosidade, é uma palavra masculina em polonês. Então é tipo o carta, o O list. carta. Top. Mas eles não falam o carta. Sim, a gente não só fala carta. não usa artigos. Então aqui, ó. Napisałem. Napisałem do ciebie list. Fechou. Eu não sei se tá baixo o som, vou aumentar um pouquinho. Uhum. Pronto, vamos pra próxima. Vamos. Cara, pensa numa frase top que a gente usa muito em português com o verbo escrever. Deus escreve certo por linhas tortas. Vocês têm literalmente essa frase em polonês? A gente tem. Tem? Então vamos lá. Pan Bóg pisze prosto po krzywych liniach życia. Eu tava procurando essa frase porque eu já ouvi ela, só que eu não tava lembrando se foi em português ou em polonês. Eu acho que já ouvi os dois. Só que em polonês eu acho que não é tão comum falar isso como em português e daí tava procurando. Olha, eu acho que uns 4 autores diferentes dessa frase, claro que poloneses todos, então tipo, qualquer pessoa que falava isso em um livro era a frase dessa pessoa. Sério? Tipo, tava escrito assim. Mas isso não é bíblico ou não? Não sei. Não, bíblico eu acho que não é. Eu não sei. Não sei. Eu acho que não é. Eu acho que tipo é uma frase que alguém falou, depois outra pessoa ouviu, traduziu para outra língua, etc. E foi passando, Enfim, né? sim. Aqui, em polonês, eu achei Pan Bóg. A gente fala ou Bóg ou Pan Bóg comum também. Gente, engraçado. Bóg é Deus. Não é Deus. engraçado. É porque é muito diferente, né? Você falar Deus em português e Deus em polonês. Sim, é Bóg. verdade. Pan significa senhor. Senhor, é tipo Senhor Deus. Senhor Deus. Pode até apagar pan se foi mais fácil para vocês. Pode falar só Bóg? Pode. Então beleza, Bóg. só Bóg direto. Sim. Pisze significa escreve. Então lembrando, ó, Deus nesse caso é ele escreve, ela escreve, ona pisze. Sim, pisze. Exato. Pisze. Nesse caso, Deus escreve. Sim. Depois temos prosto. Olha, prosto significa, neste caso, certo. Eu acho que é um pouco diferente a tradução direita, a tradução literal, porque prosto significa mais tipo reto ou direito, assim. Não direito. é totalmente que certo, porque vocês falam ir certo no sentido de ir reto também, dá pra falar, mais ou menos. Deixa eu ver. Não, mas você pode falar, escreve direito. Tipo, não é a melhor forma, a gente fala normalmente escreve certo, mas faz isso direito, faz isso certo, a gente pode falar sim, também. Exatamente. Então, em polonês, prosto é mais no sentido de reto mesmo, reto, tipo Direito. certo, direito. Depois Depois tem por linhas, na verdade po linhach. Po Linha. Linhach. Linhas e linha bem parecido, né? Por linhas, E depois, krzywych significa tortas. Porque em polonês, normalmente, adjetivo vem antes de substantivo. Então, temos, tipo... Tortas linhas, Tortas linhas em polonês, exatamente. E lá no Nossa, final... falou torta agora, deu uma fome, velho. Eu tô com fome, lá no final, temos po krzywych liniach życia. É tipo, życie significa vida, de né? vida. Da vida. Da vida. Então é tipo assim, ó, Deus escreve direito certo, sim. por tortas linhas da vida. Sim, É tipo isso, né? eu coloquei isso entre parênteses, né, porque não tem isso em português, mas em polonês a gente fala assim para... Porque quando você fala, você já tá pensando que é sobre a vida, né? Seria tipo isso. Linhas da vida que é tipo como se a nossa vida fosse um livro e Deus está escrevendo nossa vida. Então, ó, Deus escreve direito por tortas linhas. Tortas linhas a gente nem fala assim, deixar por linhas tortas, né? Dá pra entender já. Porque linha é muito parecida ali também. Sim. Mas essa frase ficaria assim, né, ó. Seria Deus escreve direito por linhas tortas da vida. Então, é isso que é o sentido. Na verdade, essa é a tradução literal. O sentido é Deus escreve certo por linhas tortas. Vou deixar aqui só se alguém quiser lembrar que da vida é jetia ou que linha é linha e que tudo é tudo. Mas é isso. Você nem precisa, na verdade, dessa segunda parte, porque... Só da vida é suficiente. Só da vida é diferente, né? Mas vamos apagar isso aqui, porque quando você pensar aqui, ó,
Deus escreve certo por linhas tortas. Você tem que bater o olho nessa frase e Uhum. lembrar disso aí que é Sim. um ditado. Eu vou colocar Ok. aqui então, ó. Da vida. Uhum. Vocês às vezes falam de vida ou não? É sempre da vida. A gente fala seguro de vida, Uhum. entendeu? Entendi. Tipo isso. Então vamos lá, vamos adicionar aqui no Anki. Marta, vai repetindo aí pra nós. Bóg pisze prosto po krzywych liniach życia. Pra nós. Bóg pisze prosto po krzywych liniach życia. Pra nós. Quê? Pra nós. Ok. Repete. Tipo, pra nós. Pra nós. É. Fala muito certo, vai. Bóg pisze prosto po krzywych liniach życia. Mas pode falar mais alto, ninguém vai entender daqui a pouco Não, você mas eu falando. não queria interromper o falador falando. Mas eu tô te esperando. Bóg pisze prosto po krzywych liniach życia. Falou o Cris clicando no botão já. Eu Tô tava te te esperando. esperando, clica. Vai, a última vez então, a última chance. Bóg pisze prosto po krzywych liniach życia. Demorou, vamos pra próxima frase 4 aqui. Essa frase a gente dividiu aqui, mas é só pra ficar mais didático mesmo. Tipo assim, ó, ela ou ele escreveu uma frase em polonês. Sim, esta frase foi diferente. Foi eu escrevi, mas como a gente já viu como é eu escrevi, a gente mudou para ele ou ela. No escreveu. passado. E é lógico, aqui a frase completa é ela ou ele escreveu uma frase em polonês, mas ninguém entendeu. Daria pra deixar tudo junto, só que essa estrutura aqui você pode falar, por exemplo, ela ou ele escreveu uma frase de amor, por exemplo. Daria pra usar? Frase de amor? É. Uma frase É. de motivação. Sim. Entendeu? poderia Dá pra você ser. falar. Ela ou ele escreveu uma frase em polonês de motivação, sei lá. Sim, poderia ser. E daí depois, nesse caso aqui, você pode falar antes. Ele me explicou 10 vezes, ele explicou isso 10 vezes, mas ninguém Sim. entendeu. Então, tipo assim, você pode... Essa aqui é a questão da gente estudar por estruturas. Isso aqui é uma estrutura que você pode um dia buscar lá no teu cérebro isso aqui que você aprendeu no verbo do dia de hoje e falar isso aqui. Cara, meu professor já explicou isso aqui para nossa sala 10 mil vezes, mas ninguém entendeu. Então, mais ninguém entendeu é uma estrutura, da mesma forma que aqui, ó, ele ou ela escreveu uma frase em polonês. Sim. Entendeu? Ok, então temos aqui. Napisała significa ela escreveu. A gente também não colocou nem ela nem ele na frase polonesa. Por quê? Porque tem diferença entre falar pra ela e pra ele. escreveu e ele escreveu, sim. Então, ela escreveu seria napisała, aquela primeira, e depois napisał ele escreveu. Exatamente. Zdanie é uma frase. Po polsku em polonês, eu acho que a gente já viu isso. Já, po polsku já. Aham. Isso aqui é a palavra nova aqui, ó. Tudo isso aqui é palavra nova. Napisała zdanie. Ele ou ela escreveu sim, uma a frase. gente vai... Ok. Esqueci que a gente vai adicionar agora. E depois mais ninguém entendeu, mas vamos fazer isso aqui primeiro. Napisała. E outra coisa, nesse caso aqui, ó, a gente já tem um verbo novo e uma palavra nova, né? Uma frase que na polonês só fala frase, né? E aqui a gente tem também, acho que essa aqui é nova. E nikt, eu não lembro se a gente já viu ou não, mas acho que é nova também. Então, ao invés de deixar 4 coisas novas numa frase só, a gente divide ali e fica 2, é mais fácil pro cérebro associar depois. Então, vamos lá, vai falando aí. Napisała. Napisał zdanie po polsku. Napisała. Napisał zdanie po polsku. Napisała. Napisał zdanie po polsku. Top. Napisał zdanie po polsku. Gente, lembrando, isso aqui é o Anki, a gente utiliza aqui. Durante a aula a gente vai entendendo o que as frases, o que está dizendo as frases e depois no Anki a gente coloca para memorizar. Se alguém tiver alguma dúvida aí de como baixar, instalar o Anki, qualquer coisa, manda mensagem pra gente aí, Instagram, Facebook, e depois a gente dá uma ajuda aí pra vocês também de como fazer isso aí. A gente vai responder o mais rápido possível, gente. Vamos lá, adicionar. Feito, vamos agora pra próxima frase. E lembrando, tudo isso aqui tá nos comentários na descrição do YouTube, do Facebook, então não precisa ter teclado polonês, pra você ficar copiando isso aqui, é só ir lá e copiar e colar no Anki. Mas ninguém entendeu, ale nikt nie zrozumiał. Aqui temos ale, que significa mas, e a gente já tinha visto essa palavra, né? Ale. Ale já. Nikt significa ninguém,
Nie zrozumiał. É tipo assim, Olha, eles falam, zrozumiał. mas ninguém não entendeu. Sim, É isso isso que não eles faz muito falam. sentido, mas a gente fala assim em polonês, tipo, zrozumiał só é entendeu. Agora, nie zrozumiał significa não entendeu. E a gente fala, mas ninguém não entendeu. Exatamente. É, porque assim não tem explicação. A gente fala assim, Fala assim. não faz Por que muito... que em português a gente fala, mas ninguém entendeu? Não, mas eu acho que isso faz mais sentido. É, Mas ninguém porque é a entendeu do que... diversidade, né? Mas ninguém não entendeu. Mas ninguém não entendeu significa que todo mundo entendeu. Não é? Se for pra falar É ninguém verdade. não entendeu. Mas ninguém não entendeu. Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Então, mas em polonês, infelizmente, temos essa coisa sem sentido que é Então, engraçado. mas ninguém não entendeu. entendeu. Então, quando você pensar assim, gente, tô na pior, tá difícil dar polonês, nossa, eu não consigo entender às vezes essa língua, essas coisas aqui, aí você lembra dessa frase aqui que a Marta acabou de falar. Ela que é nativa em polonês falou assim, mas isso aqui, nem isso aqui faz sentido. E Não ela, faz. e ela é nativa em polonês. Não Então, faz. vai ter. E ela fala polonês fluente, ela sabe que tem umas coisas que às Sim. vezes não faz sentido, assim como português também tem, mas ela sabe disso, mas ela fala fluente. Então, Sim, você não pensa. precisa saber sentido. Não, No sentido de porque sabe qual que é o alguma ponto coisa aqui? acontece. Pensa assim, que entre você, eu e a Marta tem alguma coisa em comum, que às vezes a gente entra em concordância que não tem sentido alguma coisa polonês. Então a gente, a partir de um ponto comum, já tem uma conexão ali. Agora só falta a gente chegar no outro ponto em comum, que é falar fluentemente Sim. polonês igual ela fala. Então, um dia a gente chega lá. A gente já tem algum ponto em comum, a gente de alguma forma, já é igual em alguma parte. Exatamente. Então, logo, logo nós chega lá. Então, vamos lá. Mas Ale, nikt, ninguém, nie zrozumiał. não entendeu. Não entendeu, entendeu. Então, vamos lá, vamos copiar isso aqui. Já tá copiado. Ah, já tá copiado. Nossa senhora, o que a gente faz aqui? Eu acho que é ninguém, talvez. Ninguém, porque acho que é uma coisa nova mesmo. Uhum. E também colocar Ale nikt nie zrozumiał. entendeu como não entendeu, fica estranho, né? Ia ficar estranho. Então, vamos lá. Vamos para a próxima frase. Já é Próxima quinta. frase. Próxima frase. É, porque os poloneses enrolam a língua pra falar, né? É que eu igual os colonos italianos antigamente, a minha bisa lá, o pessoal ia falar rato, roupa, rato. Uhum, a gente fala assim. Eles falam assim Vamos também. escrever. Escrever. Fala Uhum. com a língua. Você até tinha dificuldade, né, quando era criança. Sim, quando eu era criança eu não conseguia fazer rrr, não conseguia. Daí comecei a ir para umas aulas de Fonoaudióloga. pronúncia, sim, para começar a fazer isso. Na verdade, eu tinha uma... tipo, Língua presa. Um sim, negocinho mas da língua não, presa. eu não estava falando de um jeito certo. E daí, durante esse processo, eu não atingi o final. Eu não cheguei até o final de falar tudo certo. Por quê? Porque quando eu já consegui fazer rrr, eu falei pra minha mãe que eu não queria mais ir pra aula. E ela perguntou, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Você não gostou da professora? A professora mudou? Não, eu já consigo fazer rrr. Acabou. Pra Já mim, está. sim, Mas é o engraçado. meu objetivo foi atingido. O objetivo da professora ainda não, mas o meu foi, então... Mas pior que tem umas horas que a Marta fala uns negócios diferentes mesmo. Uma língua meio presa. Sério? Eu não lembro agora que palavra que é. Quando eu souber, eu vou gravar. Não gravar, gravar na memória, depois eu peço pra ela repetir aqui. Mas tem umas coisas que ainda não é. Dá pra ver que não é 100% a pronúncia. Tem, às vezes, fala com uma língua assim, não sei, eu não lembro. Tem alguns casos, mas Tá. é pouco, é tão pouco que não dá nem pra perceber. Mas eu percebo por causa da convivência. Então vamos lá. Ó, vocês tem Nutella no Brasil? Nutella tem, lógico. Nutella tipo chocolate, né? Lógico que tem. Ó, A Duda não lembra? Queria um sim, pó de lembro. Nutella de 1 quilo. Lembro, mas daqui, foi né? não, só pra introduzir, pra não chegar Duda é e minha falar, irmã né? e ela queria que a gente... Uma vez a gente foi comer churros aqui, em Bragança, e lá tinha churros de Nutella. Aí o cara tinha uns potes de 1 quilo de Nutella, né? Aí eu peguei e mandei foto pra Duda. Depois ela falou que queria que a gente levasse pro Brasil quando a gente fosse, né? De quantos?
De 1 quilo, De não 1 era? quilo só? Era 1 quilo. É, Não, não, 3 era mais? quilos. Eu Acho que era. mais. Não, é 5 quilos. Nossa, eu tô. De 1 É quilo, uns não, 10 não, quilos de 5, não, Nutella, 10. filha. Era uma mala pra levar o pote. Quase que tive que dividir em 2, mas não Sim, levei exatamente, ainda. eu pensei. Vamos levar. Então, um dos exercícios que eu tinha que pôr esse chocolate, Nutella Nutella lá na na boca. boca e depois ficar comendo. Eu gostei bastante desse exercício lá e são duas coisas. A única coisa que eu lembro, aquela que quando eu consegui fazer, eu parei de ir para aulas, a minha mãe que lembra e me fala, mas eu lembro só aquele exercício. O exercício era pra ficar pôr a língua no céu da boca, porque o da Marta era meio grudado até hoje. Sim, até hoje eu não consigo, tipo... Põe a língua pra não, fora. Não, vamos fazer isso durante a aula, para. Ela não consegue. Não, faz aí, pessoal, ver. Não, querido. Não fica com vergonha. Olha lá. Foi só a pontinha assim, ó. Ela vai mostrar a língua pra alguém e a pessoa dá risada, né? Nem fica brava, coitada. Mas vamos lá, vamos voltar pra aula aqui. Ai, gente. Isso deveria ficar em preto e branco e na verdade ser cortado Nossa, até, a mas gente... se a aula ficar assim Mas como a aula tá. é assim por quê? Porque é sem edição e vai sem edição mesmo. E Sim. agora vocês... Aí é legal porque o pessoal às vezes pensa assim, nossa, eles fazem vídeo pro YouTube, o que que eles comem, como eles andam, o que que eles conversam. É coisa assim A mesmo, gente vocês não estão vendo. come, não anda e não conversa, não É, tem tempo. A A gente gente só fica... grava as Então, aulas. por isso que a gente grava a aula do Verbo do Dia. A live é meio-dia, mas a gravação da aula é 2 horas da manhã. Vamos Vamos lá. voltar. Mas aqui é meio que vocês vão conhecendo um pouquinho da gente também no natural, né? Porque senão um dia vocês vão ver a gente na rua, vão falar, nossa, esses aí são doidos varridos, né? São esses Tinha um- doidos que eu conheci lá no canal. fala assim, nossa, tinha uma ideia deles, né? Mas agora eu já tenho. Mas não, é assim mesmo, gente, é natural. A gente tem que ser nós mesmos, que nem a gente fala gesticulando muito, a gente fica falando muito Sim, gesticulando. aham. A gente faz muita relação, a gente tenta explicar com vários exemplos. A Sim. gente demora 10 anos para passar de uma frase para outra, para que não reste dúvida. E é o nosso jeito, é assim. Exatamente. A gente Ponto. muda de humor rápido, a gente tá dando risada depois fala, exatamente. Ponto. Não, Vamos lá. vamos. Frase 5. Vamos escrever um texto, 3 pontinhos, para mandar aos amigos na Polônia. Uhum. Então essa aqui era a frase do... Por quê? Vamos escrever um texto a uma estrutura. Vamos escrever um texto em polonês, por exemplo. Popolos. Sim, popós. Poderia falar isso. Para mandar aos amigos na Polônia. Vamos embrulhar um presente para mandar aos amigos na Polônia. Poderia ser? Sim, agora eu tô pensando. Vamos voltar. Vamos Tá. focar na Esse primeira. mandar é tipo enviar de correio, Sim, alguma coisa sim, assim, isso né? sim. Só que a gente aqui colocou aqui, tipo, qual vamos enviar. Ah, Não para enviar, vamos mudar já aquilo GB. para. GBV SWOT, vai ser diferente os dois. As duas palavras. Opa! Peraí, deixa eu colocar o teclado aqui, GB. Eu tava vendo mesmo GB que tutura é... E peraí, aqui é VSWOT, vai ser VSWOT. Porque vyślemy é vamos mandar. E agora só mandar é é normal. peraí, vai. SWOT. Sua. Sim. É assim, vamos mandar é vyślemy, né? E agora mandar só é VSWOT. Mandamos, vamos mandar ou mandar. Enfim, é melhor assim, é só isso. Sim. Desconsidera. Ok. Aquilo lá tava tipo escrito assim: vamos escrever um texto o qual mandaremos para os Sim. amigos na Polônia. Só que para ficar mais natural, vamos escrever um texto para mandar para enviar Sim. aos amigos da Polônia, mandar enviar. Vamos lá, vamos. Quando eu tô explicando, não precisa. Depois que eles falam, não, desconsidera e fica explicando ele. Vamos lá, vai. Não, mas não tem problema. Vamos escrever napiszmy. Só que isso é tipo incentivando. Cris, vamos escrever? Vem, vamos escrever. Se você vai falar tipo assim, amanhã vamos escrever uma carta, aí já muda. Aí seria bem um... Poderia ser będziemy pisać, mas tipo focando na escrita, ação. né? Se for, por exemplo, amanhã na agenda temos que vamos escrever tararara. Seria napiszemy. Napiszemy. Enfim, aqui é mais assim, pensa, só grava essa situação. Você tá junto com os, sei lá, seus amigos do Brasil e vocês têm os amigos na Polônia. Aí você fala assim, vamos escrever um texto pra mandar aos amigos na Polônia. Daí Sim. é tipo isso, é tipo incentivando a galera. Incentivando. Então vamos lá, vai. Então, napiszmy, vamos escrever, e text é um texto. Eu acho que fica Text. fácil. Text. Um texto. Texto. Tem gente que fala texto. Em Mas é falando nisso, a text. gente falaria texto. Então vamos lá, vamos escrever.
Então vamos lá, vamos escrever aqui, peraí. Incentivando. Não sei se você quer colocar que é incentivando ou não. Não precisa. Depende de você. E de você também. Se você quiser colocar mesmo. Vamos colocar aqui, ó. Incentivando. Incentivando. Só isso. Napiszmy tekst. Tá, só se fosse do outro jeito. Tipo assim. É que nesse caso, assim, se fosse falar no futuro, no geral, no futuro. Uhum. Tipo assim, vamos escrever um texto pra mandar pros amigos na Polônia. Seria napiszemy. Tipo assim, sua mãe chegasse, se a minha mãe chegasse pra mim no Brasil e falasse assim, o que vocês vão fazer hoje? Eu e meu irmão. O que vocês vão fazer hoje? Vamos escrever um texto pra enviar pro amigo na Polônia, entendeu? Uhum. Então vai. Só pra vocês terem outro... Não, mas porque tem dois jeitos de falar isso. Ou, tipo, vamos escrever para ficar pronto, lembra? Ou vamos estar escrevendo, ou estaremos escrevendo. Verdade. Qual você quer? Aquele geral. Lembra? Vamos escrever. Ou Não, o caso mais geral. Não, eu acho que é napiszemy. Tipo, por É. exemplo, amanhã vamos escrever, seria napiszemy. Não, Agora, então beleza. tipo, entre 7 da noite e 8 da noite eu tem estarei essa escrevendo. questão, isso. Daí seria diferente. Não, mas eu acho que aquele seria estarei escrevendo. Tá. Vamos escrever. Nesse caso aqui é o mais geral, então, né? Sim, mas peraí, aquele outro, né? Opa, peraí. Você quer colocar... Sim, vamos criar um novo card. Tá. Tipo assim, eu vou escrever um texto com meu irmão. Tipo assim. Tudo bem. Pode ser Vai. aquele mais geral. Peraí. Vamos escrever um texto. Uhum. Então, isso aqui, ó, agora, pensando assim, você não tá incentivando a escrever o texto. Você tá falando que é um fato que vai acontecer ali no futuro. Amanhã vamos escrever uma carta. Ou hoje à tarde vamos escrever, ou no sentido geral, assim, você vai escrever no futuro. É só isso. Napiszemy, é isso? Napiszmy ou napiszemy? Muda quase nada. Eu acho que se você falar pro polonês napiszemy, ele nem vai perceber a diferença. Não, você falou o segundo. Ou napiszmy. Tá vendo? Ele percebeu a Agora diferença. sim. Então vamos mudar. Droga. Então vamos lá. Droga, você sabe que em polonês é querida, né? Exatamente. Então, Droga. Tudo bem. Jesteś moja droga. Droga Moją significa droga. cara. Na verdade, droga, eu acho que é disso que vem. Porque, por exemplo, você fala cara Marta em um e-mail. Cara. Ou daí é cara. E cara no sentido de não barata também. Também? E em português, né? Em Não. português é isso. É cara como cara Marta quando você está escrevendo um e-mail. E cara também significa não barata em português, certo? Isso. E em polonês também. Não droga. barato também? Sim, droga. Nossa, Aham. que louco. E tem outro sentido ainda que é um caminho. Tipo, um caminho também é droga. Caminho, droga, é verdade. Caminho. Então, Rota, é tipo rota. Rota. Uhum. Você pesquisar no Google, é uma rota, é uma droga. Ação futura. Então, aquele outro, você tá falando pra galera, vamos fazer isso aqui. Esse outro aqui é tipo assim, escreveremos, entendeu? Uhum. É verdade, isso aqui é mais escreveremos. Eu vou até tirar isso aqui, ó, escreveremos um texto. Porque incentivando você fala... Porque quando é incentivo você fala, vamos escrever, pode falar também, vamos escrever para... Mas é para ficar mais claro que escreveremos é no futuro e vamos escrever é mais no sentido também de incentivar, vamos fazer isso aqui. Mas você pode falar também, ao invés de escreveremos, vamos escrever que dá na mesma. Mas Vamos aqui, colocar um áudio. vamos colocar o áudio aqui, ó. Napiszemy tekst. Napiszemy tekst. Escreveremos um texto, é mais nesse sentido. A gente colocou as duas formas aqui, porque aí às vezes vocês vão ver desse jeito ou vão ver desse jeito. Vocês vão falar, nossa, mas diferença, né? será que tá errado isso aqui? Porque tá faltando um E? Ou esse aqui tá errado porque tem um E a mais? Não, tem as duas formas. Um é vamos escrever, outro é escreveremos. É tipo isso. Então vamos lá, um texto, né, nesse caso aqui. Sim. Então vamos lá para a próxima frase. Para mandar aos amigos na Polônia. Żeby wysłać do przyjaciół w Polsce. Top. Żeby significa para, a gente já viu isso. Wysłać, mandar, acho que ainda não.
Do przyjaciół significa aos amigos. E w Polsce, na Polônia, a gente já viu. Eu acho. Já. W Polsce já vimos. Então vamos lá. Żeby wysłać do przyjaciół w Polsce. Żeby wysłać do przyjaciół w Polsce. Mandar no sentido de enviar, Sim. nesse caso, né? Aham. Tipo, Qual enviar, Aham. enviar pelo correio, enviar uma mensagem, Uhum. no celular, enviar. Sim. Sim? Nesse sentido aqui de enviar, gente. Aqui a gente sempre vai colocando. Mas por que no sentido de enviar? Qual seria outro sentido? Tipo, mandar abraços? Não. Mandar no sentido de Ah, mandar de fazer mandar isso, fazer, entendeu? De ok. ordem. Sim, tá. Então ok, esse ok, mandar ok. no sentido de enviar, Enviar. para mandar aos Sim, amigos da uhum, Polônia. ok, entendi, sim. Vamos grifar isso aqui. Uhum, SWAT, mandar, enviar. uhum. Porque pode ser mandar, tipo assim, estou mandando você fazer isso, Sim, entendeu? eu lembrei. Só que quando você tava falando, eu pensei, nossa, mas mandar significa enviar mesmo. Então é A diferente. gente esquece. Uhum. Żeby wysłać do przyjaciół w Polsce. Żeby wysłać do przyjaciół w Polsce. Adicionar. Vamos aqui, tem mais uma... E agora Olha, entrou... Agora fica chegou as complicado. expressões. Gente, vamos lá. Papinho aqui antes de começar as expressões. Primeiro que nós temos duas expressões aqui. Extra. E o que vai acontecer? Expressão é aquela coisa que elas são próprias da língua, né? Muitas vezes as expressões elas são originadas na língua. Algumas vezes que são originadas na língua têm relações com outras línguas, porque é uma coisa tão comum que acontece tanto que o pessoal vai falando. Porém, algumas outras, elas derivam de outras línguas, vêm para a nossa e acaba se tornando uma expressão também. Mas, no geral, o que a gente quer dizer com isso? Que expressões são muito complicadas de você traduzir literalmente. Sim. O que a gente tem que fazer puramente aqui é tentar fazer tradução de sentido, para que quando você tem essa ideia na cabeça de falar isso em português, e você queira falar isso para um nativo, você tem que pensar de uma outra forma e falar como se eles utilizassem isso, como eles utilizariam isso na língua deles. Sim. Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui a expressão escreveu, não leu, o pau comeu. Primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo é entender isso aqui em português. Porque se a gente não souber o que isso aqui significa, não é que literalmente escreveu e não leu, o pau comeu. Isso aqui tem um sentido por trás. E nem a gente sabia, a gente teve que pesquisar para entender literalmente o que significa. E no geral, isso aqui significa assim, combinou, não cumpriu, deu problema, ou a pessoa vai se ferrar de alguma forma, né? Então, escreveu não leu, o pau comeu, significa isso. Significa você prometer e não cumprir, vai dar problema. É mais nesse sentido aqui. Então, escreveu e não leu, o pau comeu. Ou seja, você escreveu uma coisa e não prestou atenção naquilo ali que você está escrevendo, naquilo que você está prometendo, vai dar problema depois. Então, esse é o sentido, né? Sim. Em polonês, como que vocês falariam isso? Olha, em polonês não temos uma expressão que teria o mesmo sentido. Então, a gente decidiu colocar outra expressão que seria próxima. E essa expressão... Então, eles não têm em polonês Sim. uma expressão traduzida, assim, ou uma expressão ao pé da letra que daria isso aqui. Sim. Mas tem alguma coisa com sentido próximo. Então, vamos lá. Como que seria? Obietnic należy dotrzymywać. É tipo, deve-se cumprir as promessas. E tinha tradução também como se deve cumprir a lei, né? Alguma coisa assim. Lei, sim. Não lembro exatamente como foi, como a lei. Você lembra? Era alguma coisa assim. Mas isso aqui em polonês significa o quê? Mostra aqui pra gente. Isso obietnic é uma das formas dos casos da declinação de promessas. Należy é tipo deve ser. E dotrzymywać é cumprir, mas no sentido das promessas. Então é tipo assim, as promessas devem ser cumpridas. Sim. É esse que é o sentido. E se você for pensar em português, qual que é a única diferença que a gente tem aqui? A única diferença é que assim, as duas querem dizer uma mensagem que aquilo que você fala, que você escreve, aquilo que você promete deve ser cumprido. Porém, na primeira frase aqui em português, ele meio que traz uma consequência. Se você prometer e não cumprir, se lascou. Ele traz a consequência. Na frase em polonês, não. Ele só fala as promessas devem ser cumpridas. Sim.
Mas os dois, no geral, eles estão falando com esse sentido. Daquilo que a gente promete, a gente tem que cumprir. Daquilo que a gente promete, a gente tem que entregar. Daquilo que a gente promete, a gente tem que falar. Em português tem uma, não sei se é mais português de Portugal, mas tem uma expressão aqui que a gente encontrou num livro de expressões português e polonês, que é o contrato faz a lei. Ou seja, o que está no contrato é lei. O que está no contrato é para ser cumprido. A Uhum. lei é para cobrar aquilo ali Sim. para ser cumprida. Enfim, é meio que assim. Escreveu, não leu, pau comeu. E em português seria... Em polonês Em seria polonês, né? deve ser As cumprir promessas... mas deve ser cumprir as Isso, deve-se promessas, cumprir as porque promessas. é outra ordem, só que dotrzymywać é cumprir e não cumpridas. Uhum. Tipo, é um verbo mesmo. Deve ser cumprir as promessas. E deve ser należy cumprir é dotrzymywać e obietnic é as promessas. Então a ordem é diferente, mas Então, o ó, sentido é esse. vamos lá então, passo a passo. Obietnic, as promessas. Só que não que as promessas são obietnic, né? Tudo junto. Należy é deve ser. E dotrzymywać, cumprir. Mas isso normalmente vai com as promessas. Tipo, a gente fala cumprir as promessas, dotrzymywać obietnic. Então tem que ser tudo junto ali. Sim. Deve-se cumprir as promessas, ou tem a expressão lá que a gente tem no português, escreveu, não leu, pau comeu. Se às vezes na tua região você nunca ouviu isso aí, a gente pesquisou aqui realmente, tem alguns lugares do Brasil que essa expressão é mais difundida, outros menos, mas existe isso aí. Eu mesmo lá, tipo, pelo menos na minha região, eu nunca tinha ouvido, eu sou do interior de São Paulo, nunca tinha ouvido ela ao pé da letra. Mas a gente tem essa expressão aí que roda o Brasil. Então, mas o sentido é tipo isso aqui, né? Você tem que cumprir as promessas, senão ferrou, senão lascou. Então vamos lá. Obietnic należy dotrzymywać. Então vamos cumprir, vamos cumprir Vamos isso aqui. cumprir. Vamos copiar isso aqui, colocar aqui. Obietnic należy dotrzymywać. E a gente vai colocar todo ali. Que a gente... Não vamos destacar nada, porque isso aqui é uma expressão, Não, né? pode ser należy, né? Deve-se. Não sei se você quiser aprender isso agora, que należy significa deve-se ou não. Pode ser. Na lege. Para destacar Porque alguma coisa. a minha experiência fala que o Chris decora melhor quando tem alguma Coisa palavra destacada. destacada, sim. Obietnic należy dotrzymywać. Deve se cumprir as promessas. Obietnic należy dotrzymywać. Ó, até já tô lendo em português, para vocês saberem como se lê em português. Então, passamos a primeira expressão. Deixa eu só ver o tempo como que a gente tá. Porque temos 42 minutos de aula, beleza. Vamos agora para outra, que essa aqui foi falada em polonês. Em polonês, Ó, sim. vou mostrar só um pedacinho aqui. É uma coisa extra hoje. Esse é um extra e esse extra foi o que mais deu trabalho para traduzir para o português. É verdade, porque é uma expressão mesmo. Palcem na wodzie pisane. Palcem na wodzie pisane significa... Palcem significa com dedo, na wodzie, na água, e pisane escrito. Lembra? Pisane vem de... Pisat, de escrever, então pisane escrito. Muito bom para aprender também. Vocês falam, está escrito nas estrelas? Escrito, vocês falam pisane? Zapisane, é uma das variações. Das variações, mas vem da mesma coisa. Sim. Então esse aqui, ó, escrito com o dedo na água. Sim, e o que isso significa? Olha, isso significa alguma coisa não concreta, pouco provável e incerta. É uma coisa assim, que a gente estava pensando, também estava pesquisando, eu mais ou menos sabia o que isso significava, mas tipo, mais ou menos. Cara, a gente ficou aqui um tempão discutindo para entender o que significava o real sentido dessa frase em polonês. Então, pelo que a Marta falou, todos os exemplos que... nossa, exemplo aí lascou. Todos os exemplos que ela foi falando, dava para entender que você falava isso, em polonês eles falam isso, quando é algo que é uma coisa não concreta, é uma coisa pouco provável de acontecer, é uma coisa incerta. Sim, então, por exemplo, por que isso acontece? Porque quando você escreve alguma coisa na água, né? Aparece para um momento só e também não é bem clara. E já desaparece. Então, eu acho que é por isso a gente fala assim. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se eu falar para você...
sei lá, eu compro um barco aqui em Portugal. Falo, Marta, a gente vai de barco até o Brasil. Eu vou falar que isso é escrito como o dedo na água. Por quê? Porque é tipo, é Muito- pouco provável, não é concreto, porque como um barco, mas como é esse barco? E é incerto, porque, tipo, A como a gente não gente vai sabe se fazer vai isso? chegar lá, imagina, que É, louco falar. exatamente. E outra coisa também, É tipo, imagina, por exemplo, outro exemplo que a Marta tinha me dado que ajudou a esclarecer essa expressão, por exemplo, tem um casal que está começando um namoro, só que eles não se dão muito bem. E daí a amiga chega e fala pra é, eles, tipo assim, e aí, sim, como que tá sendo o namoro? é. Vai dar certo? Vai pra frente esse namoro? E, tipo, talvez não que não se dão muito bem no sentido de conversar uma pessoa como outra, mas, tipo, uma pessoa quer viajar e outra quer ficar no mesmo lugar, por exemplo. Isso. Tipo assim, Tipo, uma quer viajar o mundo e a outra, não, eu quero viver pra sempre aqui nessa cidade. sim, exatamente. Então, isso é pouco provável que vai dar certo. Não Uhum. é impossível, mas é pouco provável. E com Pensa barco, isso. por exemplo, também não é, por exemplo, não é bem planejado, né? Se o Chris chegasse para mim, mostrasse um plano de um barco top, que ele realmente pode viajar até o Brasil, Que a dá pra gente guardar tivesse alimento, que dá pra dinheiro e chegar diesel, tudo, tudo. Então tá? E imagina. daí tudo bem, mas o Chris agora, neste momento, fala para mim: não, Marta, vamos criar um barco, vamos viajar para o Brasil. Nossa, tipo, é um Aham, plano. Tipo assim, é um plano escrito com o dedo na água. sim, Pega e faz, escreve na água pra você ver com o dedo. É uma coisa que não é concreta. Você não vai escrever nada. Tipo assim, é uma sim. coisa provável, pouco provável, incerta. Tipo, eles falam mais nesse sentido. Então, sei lá, vamos supor, vamos usar exemplo de relacionamento. Então tem. A menina foi fazer intercâmbio e conheceu uma pessoa lá no Brasil. Saiu da Polônia e foi pro Brasil conhecer uma pessoa. Daí os pais querem que ela volte para a Polônia, ela voltou. E o menino não quer ir para a Polônia porque os pais dele também querem que ele fique no Brasil. E daí eles têm essa barreira e vamos supor, eles têm 16 anos. E daí vão ficar 2 anos pelo menos longe, né, até atingir a maioridade, para depois poder ir um pro lado, outro pro outro. Agora você imagina, 2 anos só na internet falando, não sei o quê. E daí chega um momento que às vezes eles desanimam por algum motivo, alguma coisa. E daí, às vezes, é, pode acontecer de perguntar, a amiga fala, e aí, como que tá sendo o relacionamento? Você acha que vai pra frente, não sei o quê? E aí pode falar, né? Tipo, sim, palcem na voz de pisar, né? Tipo, Tipo, imagina, foi criando distância, foi ficando longe, não sei o quê. Pior que assim, tem gente que dá. Esse foi um exemplo de relacionamento, porque às vezes quando você tá muito tempo junto e depois você fica longe, às vezes é complicado manter. Só que sim, tem gente também que consegue que manter. consegue, Aí é o sim. É contrário, tipo né? só para dar um exemplo, que Um não exemplo, é, de novo, é pouco provável, não é não é impossível, é impossível. pouco Na provável. verdade, é muito possível. Hoje em dia, a gente até conhece muita gente aí. Sim, Não que vamos falar consegue. os nomes aqui, mas a gente sabe que vocês estão assistindo esse vídeo. E é muito provável e a gente vai contar essa história um dia lá na Sim, frente, um aqui no dia canal do vai. Brasilac. Porque Uhum, a gente está conhecendo cada caso de casal que está se unindo através do sim. português polonês, que, cara, sensacional. Então, mas é só para ilustrar um exemplo aqui Uhum, de quando você pode utilizar isso, né? Tipo, é quando é uma coisa, cara, tipo, isso aí é pouco provável, tipo, não vai dar certo, o plano não tá muito bem feito, sim, tipo, aham, é tem nesse que. sentido, né? Sim, porque com planejamento, até uma coisa que parece impossível pode ficar possível e pode ficar provável. Agora, Incerto, sim, agora quando é pouco provável, não está planejado e tudo, é tipo, ainda é uma coisa assim, a gente pensou em ir de barco para o Brasil, mas ainda não planejou nada, etc. Daí é escrito como dedo na água. Mas se a gente fizer o planejamento, ganhar muito dinheiro e tiver conhecer alguma pessoa que projeta esses barcos e faz, daí já fica um plano que é exatamente. possível para realizar. Então, e quando em que situação você fala que algo é escrito com o dedo na água? É quando alguma coisa não é concreta, ela é pouco provável de acontecer, ela é incerta e ela é mal planejada. Tipo Sim. assim, você não tem concretude nenhuma para dizer que aquilo ali vai dar certo Sim. ou não. Então isso que é alguma coisa, Escrita com o dedo na água, assim, passa na voz de pisar, né? mais uma vez, expressão é tanto para a gente achar o sentido disso, para a gente entender o real sentido, Sim. quanto para a gente explicar o que mais demora, porque
tem que ficar claro isso aqui Sim. pra quando você vê isso aqui dentro de um contexto, você vai até lembrar, falar, ah, tá, Sim. escrito com o dedo na água. Mas isso é a parte mais interessante, na verdade, também. Porque a gente gosta das frases que a gente só fala, ah, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Porque é rápido. Literalmente. Mas, tipo, o que é mais. Difícil, Como que, desafiador, sim, né? como que a gente mais aprende, na verdade, também. A gente mesmo. Porque a gente também fica explicando, ó, Cris, é assim. Não, Marta, mas não entendi. Dá algum exemplo. Daí eu penso sobre um exemplo. E demora, mas a gente aprende também. Exatamente. Então, Pisani aqui. Escrito. Uhum. Vamos só gravar, vamos pôr o áudiozinho. Palcem na wodzie pisane. Então, mais uma frase aí, né? Uhum. Palcem na wodzie Então, pisane. agora, ó. Palcem na wodzie pisane. Porque, outra vez, gente, expressão é rico. É uma coisa muito rica você aprender expressão. Porque você pode aprender que escrito é pisane, você pode aprender que na água é na wodzie, ou pode aprender que Palcem é com com o dedo. dedo, palcem. Mas, cara, você nunca falaria um negócio desse em polonês, ou às vezes você ouviria isso aqui em polonês e você não entenderia. Só que pode ser uma coisa que cai ali no dia a dia, alguém fala, daí você vai falar, nossa, escrito com o dedo na água. Aí você vai lembrar, ah, verdade, aquela explicação lá do Brasulaca, que isso aqui, então ele quer dizer que isso aqui é alguma coisa não concreta, né, pouco Uhum. provável, mal planejada, incerta de acontecer. Então, é essa expressão aqui, quando alguém falar escrito com o dedo na água. E detalhe, se alguém soubesse isso é utilizado no português, né, como escrito com o dedo na água, ou tiver alguma outra expressão mais próxima, deixa nos comentários. Uhum. Manda nos comentários aí pra gente pra Sim, às gente vezes a saber. gente procura e não acha outra expressão com o mesmo sentido, mas ela existe, só que a gente não conhecia Às ela, vezes a gente então... não conhece, tipo, aí eu falaria, ah, isso aí é um pouco provável de acontecer, ou Uhum. sei lá, mas se vocês souberem que se existe uma expressão em português que diga isso, né, esse escrito com o dedo na água, manda pra gente aí nos comentários. A aula, a explicação acabou agora. Agora a gente vai fazer o quê? Revisar o Anki. Uhum. Então, tudo isso aqui vai estar salvo nos comentários. Vamos salvar aqui. Salvar. Vamos fechar aqui. E agora vamos abrir o nosso Anki. Vamos aqui fechar esse negócio. E vamos lá. Agora a gente... 10 cards novas? Sim, porque... Aham. Por causa das expressões. Nossa, 10 cards. Então vamos 10. estudar Ja agora. piszę bardzo dobrze. Eu escrevo muito bem. Sim. Lembrando, gente, ó. Aqui embaixo... Não, do Peraí. lado não. Deixa eu Embaixo. arrumar a tela aqui. Aqui, vou pegar, jogar para riba. Ó, aqui embaixo. Depois que você viu aqui em polonês, você tem que lembrar o que é em português. Aí eu lembrei, ó, eu escrevo muito bem, clica aqui em mostrar a resposta. Acertei? Acertei. Clica em bom. Se você errar, clica em errei. Não é para clicar nem fácil nem difícil. Uhum. Napisałem do ciebie list. Só tô vendo o tempo aqui, ó, 52 minutos. Então a gente tem mais 5 minutinhos, vai. Napisałem do ciebie list. Ela escreveu, ele escreveu uma carta para você. Não, Quase. é quase. Não, eu já lembrei o que é isso aqui. É no passado. Vou mostrar a resposta que eu escrevi. É tipo, É. escrevi ou escreveu, mas eu sempre confundo, mas é ela ou ele, mas é quando Sim. eu tô falando. Eu falaria na Psauen, tipo, eu escrevi. Sim. A Marta, Napisałam. Mhm. Bóg pisze prosto po krzywych liniach życia. Deus escreve certo por linhas tortas. Mhm. Napisał zdanie po polsku. Napisał zdanie po polsku. Escrevi zdanie po polsku. Nossa, eu esqueci zdanie. Ah, Deus. Po polsku em polonês. Alguma coisa. Eu vou mostrar a resposta, esqueci. Agora é ela ou ele escreveu? Sim, quando tem M uma no frase. final, sou eu. Ah, boa. Napisałem. Quando é napisał, é ele ou ela. Ela ou ele, napisała. Pronto, já decorei. Ale nikt nie Aí eu zrozumiał. vou lá e erro, né? Mas ninguém não entendeu. Mas ninguém entendeu. Napisałem do ciebie list. Escrevi uma carta pra você. Mhm. Napiszmy tekst. Vamos escrever um texto no... Acho que é no
Não, esse é incentivando, né? Uhum. Napiszemy tekst. É quase a mesma coisa. Esse aqui é no futuro. A gente vai escrever, escreveremos, né? Uhum. Żeby wysłać do przyjaciół Ah, w pera aí, já Polsce. lembrei um jeito de decorar. Já vou mostrar pra vocês como que eu decorei isso aqui. Tá. Para enviar aos amigos da Polônia. Uhum. Obietnic należy dotrzymywać. Obietnic, As né? promessas devem ser cumpridas, Mark. Sim. Deve-se cumprir as promessas. Napisał zdanie po polsku. Ela escreveu, ele escreveu uma frase em polonês. É isso? Sim. Palcem na wodzie pisane. Escrito com o dedo na água ali, né? Uhum. Incerto. Sim. Ja piszę bardzo Eu dobrze. escrevo muito bem. Bóg pisze prosto po krzywych liniach życia. Deus escreve certo por linhas tortas. Ale nikt nie zrozumiał. Mas ninguém entende. Não, imagina. Deus escreve certo por linhas tortas, mas ninguém entende. Às vezes na hora não entende mesmo. Depois, Napisałem do ciebie list. eu escrevi uma carta pra você. Que fofo. Napiszmy tekst. Ó, macete, gente. Napiszmy é vamos. Vamos escrever um texto. Aí não tem o E aqui, né? Aí quando você mostra aqui, ó, Napiszemy tekst. tem o Ezinho, daí é escreveremos. Sim, eu também. Eu pensei em Foi. falar isso pra você, mas pensei, não, você vai pensar sobre isso também. Daí. Żeby Aha. wysłać do przyjaciół w Polsce. Para enviar aos amigos da Polônia. Isso não é regra, gente. É só uma forma de lembrar na cabeça que escreveremos é no futuro e vamos escrever napiszał. Por quê? Eu vou escrever? É. Eu Não, vamos escrever napiszemy. Napiszemy. Eu vou escrever napiszę. Exato. Olha, fala de novo esta frase. Falei para enviar para os amigos, aos Sim, amigos mas da você Polônia. estava. Não, você falou da Polônia e é na Polônia. E Ah, da então eu vou Polônia errar. é Obietnic diferente. należy Eu tenho dotrzymywać. As promessas devem ser cumpridas. Deve-se cumprir as promessas, Sim. gente. Żeby wysłać do przyjaciół w Polsce. Para enviar aos amigos na Polônia. Sim, agora tá certo. Napisał zdanie po polsku. Ele escreveu uma frase em polonês. Palcem na wodzie pisane. Escrito com o dedo na água. Żeby wysłać do przyjaciół w Polsce. Para enviar para os amigos, aos amigos na Polônia. Sim, certo. Gente, acabou já. Por quê? Porque a gente fez 2 aulas no mesmo dia, por isso que acabou. Então tá aqui, verbo do dia revisado. Olha o tanto de card revisador, No total, 63. 63. Amanhã tem mais, aí amanhã eu acho que já vai começar a mostrar os outros, os novos cards. Tá Galera, certo. mais uma vez, muito obrigado por acompanhar a Sim. gente. Vamos fechar aqui pra ele salvar. A gente já Gente. passou de... Será que passou 200? Acho que não, ainda não passou 200. Tá quase pra bater 200 frases. Sim. Vamos passar aqui pra câmera 1. A gente tem 2 minutos. 1 minuto. Uhum. 1 minuto. Para relembrar, amanhã acontece a live, de segunda a sexta-feira, na verdade, então amanhã pra gente acontece. Aham. Às 8 horas da manhã do Brasil, meio-dia de Portugal e 1 hora da tarde da Polônia. Live do verbo do dia no Instagram do Brasilac. Se você quiser ter a oportunidade ali de escolher um verbo... E as frases? ou as frases, alguma das frases, é só participar lá com a gente Sim. ao vivo ali e conhecer um pouquinho. Porque cada dia a gente faz um lugar diferente da cidade. Da cidade. Então a gente mostra um ponto diferente da nossa cidade. Então aparece lá com a em gente. Portugal. Então vamos lá, gente. Muito Vamos. obrigado aí pela participação. Bons estudos. Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente. Sim, E comenta. como sempre, vamos lá. Dziękuję Dziękuję bardzo bardzo i i papá! papá!